gente, tudo bem? As férias acabaram, né? Espero que vocês tenham aproveitado esse tempo em casa para fazer outras atividades. E agora, depois dessas férias, vou ter que incluir, né, dentre essas atividades que vocês estão fazendo em casa, as aulas novamente. Então, a gente ainda vai estar em distanciamento social, as aulas não voltam ainda presencial, né? E isso vai fazendo a gente aumentar a saudade cada vez mais, sentindo falta do barulho que vocês fazem, daquela euforia toda de vocês. A gente, principalmente no ano, que estava fazendo toda a preparação para a nossa feira, né? Então a gente vai sentindo muita saudade disso. Porém, as férias acabaram, não tem aula presencial ainda, então a gente vai ter que continuar com as aulas online. Eu quero dizer para vocês que a partir de agora eu estou disponível para vocês, para o que vocês precisarem, certo? Se vocês tiverem dúvida, por quê? Porque a gente vai começar assunto novo. Então, a gente revisou bastante o que já tinha visto em sala de aula. Vamos começar assunto novo. Então, estou disponível. É tudo novo, se surgir dúvida, não está conseguindo fazer as atividades, procura Face, quem tem meu telefone, o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Tá? Nós vamos intensificar os estudos agora nesse momento. A escola vai estar ajudando também com questões impressas, resumos impressos, né? Vai ter as videoaulas, tem a plataforma, então tudo vai aumentar um pouquinho aí a quantidade de coisas para vocês estudarem, tá certo? Mas nada é impossível, ao contrário, é o que vocês precisam para que a gente consiga passar por a situação de uma maneira mais tranquila em relação aos estudos, né? Então, uma dica, não deixem acumular, porque não tem só ciências, tem história, tem geografia, tem várias matérias. Então, se empenhe dentro de casa, pega um momento, né, para estudar ciências, português e vá separando, faça um cronogramazinho aí na casa de vocês e não deixe nada acumular. Quando a gente retornar, é claro que a gente vai ter as pontuações e tudo vai ser balanceado também a partir do que vocês vão fazer, que a gente vai passar agora, tá certo? Então, nós falamos nas outras aulas, né, sobre átomo, sobre matéria, sobre os astros, né? Falamos de meteoro, meteorito, falamos de átomo, de partículas, de cientistas, né? Várias coisas. O que ficou faltando, para a gente finalizar, ainda no módulo 1, foi falar sobre os vegetais. Então, vamos lá. Olha, na página 249, vocês vão encontrar características dos vegetais. Pessoal, a partir de agora é como se vocês estivessem na sala de aula. Então, tudo que eu estou colocando aqui no quadro, né, seja no quadro, seja no PowerPoint, vocês precisam copiar no caderno. É aquele velho resumo que a gente faz no quadro, né, que vocês vão ter que fazer no caderno. Então, eu vou falando e vocês vão anotando. Pode pausar, pode voltar, o bom da aula, né, online é isso. Então, lembrem, precisa desse resumo para facilitar para vocês na hora de estudar, tá certo? Vamos lá. Página 249. Vamos falar dos vegetais. Então, os vegetais tem um reino só para eles, né? O reino Plantae é imenso. Por que é exclusivo esse reino para eles? Porque eles têm características exclusivas só deles, né? Eles vão ter organelas diferenciadas. O que são essas organelas? Está lá no citoplasma da célula, né? Está desempenhando todas as funções vitais para a sobrevivência desses vegetais. Então, nós temos aí, como exemplo de organela diferenciada para eles, né? Nós temos os cloroplastos, que é justamente o que auxilia a fotossíntese, que é o processo que esses vegetais vão fazer para conseguir o seu alimento. Então, olhando para os vários tipos de vegetais, nós vimos várias diferenças, né? A olho nu, a gente consegue perceber que eles são muito diferentes. Eles têm uma diversidade imensa. Porém, a partir dessa diversidade, ainda assim, eles vão ter características semelhantes. Com todas essas diferenças morfológicas, né, eles vão ter características iguais. Então, essas características iguais são chamadas de órgãos vegetativos, que é que todo vegetal tem, por mais que ele seja diferente, que é a raiz, o caule e a folha. Então,
gente vai falar um pouquinho sobre esses órgãos vegetativos, né, do vegetal, que é o que eles têm em comum. Antes, vamos lembrar uma coisa. Uma característica também dos vegetais, né, é a sua estrutura formada por celulose, né? Então, o que é celulose? É um polímero, uma cadeia imensa de glicose, né, formando aí um polissacarídeo, que faz parte da estrutura desses vegetais. E é justamente dessa celulose que vocês já sabem, e quem não sabe vai lembrar agora, né, que é retirada matéria-prima para produzir o quê? O papel. Então, tem uma planta específica que é o eucalipto, que é plantada, né, justamente para ser retirada aí essa celulose e confeccionar o papel. Então, por isso que a gente fala também sempre de reciclagem, a gente fala de produtos, né, feitos à base de com materiais recicláveis. Por quê? Para a gente estar reduzindo os impactos ambientais. Então, só essa observação para vocês lembrarem dessa celulose que é extraída, né, dos vegetais. Tem áreas próprias para plantar somente eucalipto, que é para retirar, né, dessa planta e aí produzir o papel. Então, vários de vocês têm vários cadernos, aquela folha que é um pouquinho mais escura, vocês têm, eu vejo vários de vocês, né, que é justamente o papel feito à base de materiais recicláveis, ou seja, está diminuindo um pouquinho aí a questão do impacto ambiental, né, redução aí desse papel. Então, a professora de artes com certeza fala para vocês, nada de cartolina, né? A gente vai tentando reduzir o máximo o papel, então é por isso. Lembre da celulose, esse carboidrato, né, estrutural aí nos vegetais, certo? Só uma observação, uma curiosidade, né? Não está no livro, mas é para vocês lembrarem agora nesse momento, já que a gente está falando de vegetal, é importante lembrar disso. Vamos falar do que é comum a elas, que são os órgãos vegetativos. Vamos começar a falar da raiz. Lembre o que elas têm em comum: raiz, caule e folha. Vamos falar de um por um. Começando da raiz, qual é a função da raiz? Estou ouvindo vocês aqui. Qual a função da raiz? A raiz faz o quê? Ela sustenta o vegetal, né? Ela faz o que mais além disso? Absorve substâncias do solo. Então, a raiz, ela fixa o vegetal no substrato, né? Na verdade, sustentar não, a palavra sustentar não, que a gente vai falar de caule ainda, vai falar sobre essa sustentação. Mas a raiz, ela fixa o vegetal no solo. E além dessa fixação do vegetal, a gente vai lembrar que no solo nós temos o quê? Água e sais minerais. Então, dessa raiz, ela também faz o quê? Absorção de substâncias. Vai estar absorvendo água e sais minerais para o vegetal. Tirando de função, eu não copiei aqui, ó, coloquei função. Vocês podem tanto copiar quando eu vou falando, ou já fazer esse resumo também no livro, só é abrir na página 249. Lembre que vocês têm que ter esse resumo no caderno, certo? Vamos falar dos tipos de raiz. Quais são os tipos de raiz? Nós temos raízes subterrâneas, raízes aéreas e raízes aquáticas. Vejam, raiz subterrânea é justamente quando a raiz está no interior do solo, né, por dentro. As aéreas é quando essa raiz está exposta, ou seja, quando ela não está no interior do solo. E as aquáticas é quando essa raiz está no interior de ambientes aquáticos. Temos alguns exemplos de cada tipo de raiz no livro de vocês, na página, deixa eu mostrar aqui para vocês, ainda assim na página 249. Deixa eu ver se dá para ver um pouquinho, ó. Ele mostrando a primeira aqui, uma raiz aquática, tá? Dá para ver aí. Ele está mostrando nessa daqui uma raiz subterrânea, olha lá, ela bem, né, no interior do solo. E uma raiz aérea, ou seja, ela está por fora, né? Ela não está no interior do solo. Então, gente, em raiz subterrânea, né, nós temos uma observação feita aí para raízes subterrâneas, que são as raízes chamadas de tuberosas. Veja como eu coloquei no quadro a organização. Tente fazer assim. Eu chamei de número 1, raiz. Então vamos colocar aí no resumo de vocês 1.1. Vamos falar dessas raízes tuberosas, que vocês conhecem bastante, né? Essas raízes tuberosas que armazenam, né, rica lá em nutrientes, armazenamento de nutrientes,
Nós temos a exemplo dessas raízes a batata doce, a cenoura, a beterraba e a mandioca, que aqui a gente tem o costume de chamar de macaxeira, né? Então, é um tipo de raiz que a gente conhece muito. Ah, então esse alimento vem de uma raiz? Sim. Esses alimentos vêm justamente dessas raízes. E a gente, né, tanto utiliza na nossa alimentação, certo? 1.2, vamos falar de sistema radicular.